Boa noite, amados. Saúdo a todos no precioso nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Estive pregando há 2 semanas atrás e eu disse aqui que eu estava substituindo o pastor Edmar, que adoeceu. E hoje é a mesma coisa, né? Então, estamos aqui. Eu vou ser agora o substituto do pastor Edmar. Vamos estar orando por ele. A doença é simples, né? Diz que muitas dores de dente, mas sempre requer oração. Vamos estar orando então para que ele possa ficar curado. Que Deus o cure. Irmãos, daqui a pouquinho vai ter muita zoada, muito barulho, então vamos andar rápido para ver se concluímos a mensagem antes do barulho. Mateus capítulo 9, versículo de 1 a 6, nós vamos ver um caso, uma história verídica de Jesus fazendo ali a transformação na vida de um homem. O tema de missões mundiais para a campanha de 2024, bem simples, tema já usado, Jesus transforma. Então nós vamos estar falando também sobre isso, que Jesus transforma. Então aí Mateus capítulo 9, do versículo de 1 a 6. E entrando no barco, passou para o outro lado, e chegando à sua cidade, eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoado-te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Pronto, até o 6. Então que o Senhor nos abençoe, fazendo-nos entender plenamente a sua palavra. Irmãos, eu queria nessa introdução falar sobre 3 palavras: formar, deformar e transformar. Então vamos tentar entender essas 3 palavras. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou. Então Deus fez algo novo, apesar de que ele utilizou uma matéria-prima, que era a terra, o barro, mas ele formou algo inexistente, que foi o homem. Ele formou. Deus poderia, do nada, simplesmente formar o homem. Ele usou um elemento existente e formou ali o homem. O homem, no seu estado de inocência, não conhecendo o pecado, não conhecendo o mal, não praticando a desobediência, então. Mas o que aconteceu? Satanás veio e alterou aquilo que Deus havia formado, ou seja, ele deformou. Deus formou o homem, Satanás deformou o homem. E esse deformar é exatamente aquilo que aconteceu com Adão e Eva. Deus os criou no estado de inocência, Satanás chega e altera tudo, eles passando agora a ser conhecedores do bem e do mal. Deus os fez no estado de inocência, no aspecto de não ter pecado também, agora eles passam a serem pecadores, carregando assim na sua alma a doença do pecado. Ou seja, é aquilo que Jesus fala em João 10:10, que Satanás ele vem só para matar, roubar e destruir.
Então, deformar significa pegar aquilo que está na sua forma normal e adulterar de forma negativa, piorar a situação daquilo que existe. Mas Satanás, naquela deformação, ele deformou o homem tanto no sentido espiritual. Notemos que naquele mesmo dia, quando Deus vem à tardinha para conversar com o homem, eles tiveram medo de Deus. Alterou na espiritualidade do homem, porque o homem anteriormente àquele dia, ele tinha total relacionamento, comunhão com Deus. Às tardes, o homem já ficava na expectativa para ter aquela prosa com Deus. E a partir dali, já começa o seu declínio espiritual. Ele também deformou o homem no aspecto biológico. Não era para o homem morrer, não era para o homem sentir dores, enfim, as argúrias da carne do homem não era para acontecer. E a partir dali, eles começam a notar que houve essa regressão, vamos assim dizer, no seu biológico. E ele também deformou o homem no aspecto sociológico, no aspecto social. Ora, até então as escrituras, ela não registra nenhuma desavença entre Adão e Eva, havia uma total harmonia entre eles. E a partir dali, que eles comem daquele fruto, então já começa a haver uma discórdia. Adão disse, a mulher que tu me deste. Então já começa a haver aí um desequilíbrio também no aspecto social entre o ser humano. Se nós formos narrar mais questões onde veio essa deformação, sairíamos do gênero humano e entraríamos na demais parte da criação divina. Então Satanás, ele não é um artista original. Ele é aquele que pega uma obra existente e tenta adulterar a obra, sendo que essa obra nunca fica melhor, sempre fica pior. Ele é um deformador. Mas nem tudo está perdido. Deus envia o transformador. Não é o transformador de energia elétrica, não. O transformador de energia elétrica, ele recebe esse nome, né? Aqui o Gilberto, a Leide, aí, é porque ele recebe uma tensão aí mais alta e ele então transforma, ele abaixa aquela tensão. E pode haver também o inverso. Então por isso ele é chamado transformador. Então Jesus é o transformador da raça humana. Por quê? Ele pega algo que no princípio fora criado bom, Satanás veio, adulterou, transformou, deformou, melhor dizendo, e agora Jesus tem que fazer todo o trabalho de retornar aquilo que fora deformado ao aspecto original. Então é transformar, só que a Célia estava lendo aqui uma parte da revista e fala exatamente sobre o uso das palavras nova na língua grega. Geralmente é utilizado duas palavras. Neo, que geralmente daí vem para as outras línguas, inclusive o inglês, new, né, novo. E a palavra kainos. Kainos é exatamente isso. É pegar algo que já está, né, deformado e fazer com que aquilo se torne novo. Retirar toda a deformidade, okay? E fazer com que, de fato, aquilo volte ainda melhor do que o estado original. Nós encontramos esta palavra, tanto em 2 Coríntios 5,17, que é a divisa para essa campanha de missões nacionais. Você vai encontrar também, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, onde Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. Ou seja,
transformar, né, aquilo que fora deformado. Deus vai fazer nova todas as coisas. Então, João 10:10, Jesus diz: eu vim para que o homem tenha vida, eu vim para transformar. E ele continua o versículo dizendo: porém, Satanás veio para deformar, ou seja, matar, roubar e destruir. Então, Jesus é o que pode transformar o homem. Hoje é um dia muito crítico em todo o Brasil para aqueles que têm sua esperança na política, principalmente municipal. Hoje nós provavelmente teremos templos meio que vazios em todo o Brasil, porque a esperança de muitos estão na política. Mas digo-vos, a política não pode transformar o Brasil, porque ela em si já é corrompida. Já é corrompida, a política partidária no Brasil. Então não esperemos melhoras. Se você espera, você está enganado. Você está enganado. Até porque hoje nós buscamos votar no menos pior. Nós não votamos no melhor, no menos pior. Então, queridos, volte o seu pensamento agora para cá, para a pregação. Não se preocupe com quem vai ser eleito em Timon, não vai mudar nada. A tendência é piorar. E vai. Não adianta estar preocupado quem vai ganhar em São Paulo. Não vai mudar nada. A tendência é piorar e vai. Pastor, você é um homem apocalíptico. É a política. Então voltemos para a mensagem. Fique ligado no que eu digo. Esqueça lá fora, deixe para lá. Eu não estou nem preocupado. Muito bem. Então Jesus, ele veio para transformar aquilo que Deus fez e o Satanás deformou. Resumindo, Deus formou, dá forma, estruturar. Satanás deformou, mudar ou desfazer-se para pior. Jesus transformou, fazer tornar ou tornar nova e melhor. Ele veio fazer isso. Então, queridos, Jesus pode transformar espiritualmente. Jesus pode transformar. Esse homem que o texto nos mostra aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 6, texto lido, diz que Jesus, olhando para aqueles que o levavam, diz assim, versículo 2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ok, Deus, Jesus, contemplou na ação daqueles homens a fé. E naquele contemplar, ele liberou a transformação na vida daquele homem. Perdoado te são os teus pecados. Mas o paralítico continuava paralítico. O seu objetivo foi ir até Jesus para ser curado da sua paralisia. É o que muitas pessoas estão buscando nos dias atuais. Elas estão buscando uma ação efêmera, ou seja, uma ação deste mundo para mudar a sua vida. Mudar de emprego, sei lá, conseguir um bom casamento, passar num concurso e tal. Então elas acham que isso vai de fato transformar a vida delas. Mas, queridos, se dinheiro transformasse a vida de alguém, ricos não cometeria suicídio. Se um parceiro ou uma parceira solucionasse o problema das pessoas, não haveria divórcio, não haveria separação. Até porque Salomão, na sua sabedoria, ele diz no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é
ilusão. E quando você chegar aos 70 anos, aí você vai entender o que de fato Salomão quis dizer: tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Então, aquilo que este mundo oferece, ele de fato não pode transformar a nossa vida. Então Jesus começa de fato a sua ação na vida daquele paralítico, transformando a vida dele, que é no espiritual. Teus pecados te são perdoados. Ah, mas isso não é o suficiente. Os escribas dizem: ele está blasfemando. Ele está blasfemando. Então, queridos, não adianta nós procurarmos Laine. A Laine, ela lê o segundo comentário aqui da nossa ordem de culto. E nesse segundo comentário ele diz assim, mais ou menos, que o homem vai para o inferno, o homem vai ser condenado, não é pelos muitos pecados que ele comete, porque ele pode ser condenado sem cometer pecado, mas ele vai ser condenado por não ter nascido de novo. É muito interessante isso, irmãos. É muito interessante. Porque alguém pode ter vivido a vida toda sem estar no mundo da bagaceira, mas ele não nasceu de novo, vai ser condenado da mesma forma que aquele que cometeu todas as barbáries do mundo. Certo? Então o texto é muito claro, o autor foi muito feliz. O homem será condenado não pelos muitos pecados que ele pratica, mas pelo fato dele não ter nascido de novo. Olha aí, chama-nos a atenção e coloca-nos a responsabilidade de falar a eles para que eles possam nascer de novo em Cristo Jesus. Então Jesus transforma espiritualmente. Jesus transforma. E não adianta, nós vamos falar, claro, sobre outros tipos de transformação, mas não adianta nenhuma outra transformação se não há essa transformação espiritual. Mas para que não se diga: ah, pastor, e neste mundo Jesus não pode fazer nada por nós? Pode sim, pode sim. Ele pode transformar o homem também socialmente. De que forma? Pensemos na vida desse homem, desse paralítico. Ora, naquela época não havia, os trabalhos de assistência social feitas pelo governo. Talvez se fosse hoje, estaria mais ou menos ganhando um salário mínimo e tal, sei lá, mais alguma coisa do governo municipal e etc, talvez razoável. Também, pelas cotas de inclusão, ele estaria até empregado, porque tem mais facilidade de se empregar do que alguém que não tenha nenhuma deficiência física. Estaria empregado. Mas naquela época não tinha nada disso. Não tinha nada disso. E outro, ele era também um indivíduo excluso do âmbito social, porque ele não poderia entrar no templo por ter aquela deficiência física, porque a própria lei o proibia disso. Pessoas que fossem paralíticas não poderiam entrar no templo. Certo? Então ele era alguém excluído do contexto social, mas ele tinha amigos, 4 amigos. Talvez fosse também amigos que fosse excluso do contexto social, e os levaram até a presença de Jesus. E dali Jesus abre o leque a que ele possa agora ter uma vida social de forma mais abrangente, não somente os 4 amigos, mas que ele pudesse agora entrar no templo, de que ele pudesse ter o fluxo de qualquer pessoa a que naquele tempo era julgado normal. Então, irmãos, Jesus pode transformar o homem
também no seu aspecto social. Pensemos lá em Lucas capítulo 19, ali o caso de Zaqueu. Zaqueu, apesar de ser rico, mas era um homem excluso de alguns contextos por ser cobrador de imposto, um publicano. Nós vemos isso lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Mas Jesus diz: eu vim não para aqueles que têm saúde, mas para aqueles que são doentes. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então Jesus vai demonstrar ali a Zaqueu, aí, essa abertura também social. E quantas pessoas, hoje, conversava, parece-me, com Daniel. E eu disse: olha, Daniel, isso que era com Daniel, não lembro. Eu sou uma pessoa que eu me sinto feliz. Há tantas pessoas que elas tiveram e têm tudo para serem felizes, mas elas são tristes, porque elas tinham uma perspectiva muito grande na vida, e por algum motivo, elas não alcançaram essa perspectiva. Então elas são frustradas, elas têm traumas, e em si, elas têm uma revolta que nem elas conseguem perceber, mas essa revolta ela é perceptível pela sociedade, por aqueles que o cercam. A minha perspectiva era só a morte. Eu não tinha perspectiva de vida. Mas Deus teve misericórdia de mim e disse: olha, não vou te dar muito, mas eu vou te dar algo que tu não imaginava, nunca, nem sonhava ter. Então, era aquela ideia. Eu pensava em comer feijão com arroz o resto da vida. E hoje eu como feijão porque eu gosto, não porque eu não tenho condição de comer o bife. Então eu estou no lucro. Só tenho que agradecer a Deus. Só tenho que agradecer a Deus. De uma certa forma, Deus me transformou socialmente. Eu sou um fujão de atividades festivas ou festeiras. Eu recebo tanto convite que eu faço é fugir, me esconder. Já tem outros que não recebem convite algum. Ninguém nem quer a presença dele. E eu já estou me escondendo. Se eu fosse aceitar o tanto de convite que eu recebo, eu ia ser demitido da primeira igreja, porque eu não estaria nem um domingo aqui com vocês. Então Deus me transformou de forma social. Aquele indivíduo que está lá na sarjeta, no lamaçal do pecado, em que nós não damos nenhum crédito para ele, Deus pode transformar. É aquela história do sapo que foi transformado em príncipe. Deus pode fazer isso. Continuemos crendo que Jesus, ele é o transformador. É o único que pode transformar. Por último, porque a zoada já vai começar, Jesus, ele também é o único que pode transformar-nos fisicamente. Agora, Jesus, depois do questionamento ali no íntimo dos religiosos, ele blasfema, ele é mentiroso, ninguém pode perdoar pecado. Jesus diz: bom, qual é mais fácil? Dizer a um paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Pois, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem toda a autoridade, ele disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E o que aconteceu? Ele se endireitou nos seus artelhos e andou, ficou curado daquela paralisia. Então, queridos, se Jesus pode curar um paralítico com uma simples palavra, essa simples palavra dele
pode transformar o homem em qualquer outro aspecto. Seja no seu físico, seja em qualquer outro aspecto. Então, não importa qual seja o problema do indivíduo. Hoje pela manhã, conversando com o irmão Gregório, ele pediu oração, porque ele tem sentido algumas dores, e desde jovem, os médicos já diziam para ele que ele teria essas dores no futuro, tal, porque ele, né, etc. Eu digo, olha, irmão, toda e qualquer laudo, perspectiva, seja científica, médica, elas podem ser frustradas diante de Deus se Ele quiser. Então, se Deus quiser, Ele pode agir na sua vida de maneira que você seja curado. De outra forma, você vai morrer tendo essas dores cada vez mais aumentando. Então, o que podemos fazer? Crer, não nos intimidarmos com um parecer, um laudo médico, e com isso não colocarmos Jesus transformador na nossa vida. Então ore com fé, tenha esperança, e se Deus quiser, você não terá essas dores. Aqui, talvez só quem lembre dele deva ser ali o Zé Luiz, Salite. Tinha o irmão, o irmão André, ele era pai do Raimundo Donato Cordeiro de Brito, morava aqui onde é a Câmara Municipal, bem em frente à Câmara Municipal. Ele contraiu câncer, já na sua idade ali avançada, contraiu câncer, e era um câncer de estômago, uma coisa assim, e os médicos disseram a ele e à família, ele chegou no estágio final, mandaram ele vir para casa, e disse que ele morreria, com muitas dores, e ele iria vomitar parte de suas próprias vísceras, que isso ia acontecer com ele. Então, algo muito desanimador. A família ficou muito apreensiva, porque seria uma cena muito horripilante. Mas o irmão André, um camarada sempre tranquilo, ele orou a Deus. Ele creu, Senhor, eu sei que eu vou partir, porque eu tenho que partir. Mas que todo esse laudo médico, toda essa, caia por terra, que eu morra tranquilamente. Irmãos, e aconteceu ali um milagre. Pois ele morreu com câncer de estômago, sem sentir uma dor, sem gemer nada, sem colocar nada para fora das suas vísceras. Morreu tranquilo. E todo mundo ficou admirado. Ah, pastor, mas ele morreu. Sim, mas um homem com 80 e tantos anos vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, nós vamos morrer. Agora, morrer suavemente é bom demais. Senhor, agora eu vou deitar para me morrer tranquilo. E aí deita e morre tranquilo. Tá bom. Então Jesus pode fazer. Ele pode transformar. Então você que nos acompanha pela transmissão, ou que venha ver essa transmissão posteriormente, saiba que Jesus pode transformar a tua vida. Não importa qual seja o teu estado espiritual, não importa qual seja o teu estado social, ou o teu estado físico, se esteja em fase final, esteja na decadência da carne, Cristo pode transformar, pois Ele é o transformador, é aquele que veio de Deus para transformar o homem. Então, meus queridos, eu quero encerrar por aqui, porque parece que já vai começar. Então, que Deus nos abençoe, que esta campanha, com esse belíssimo tema, Jesus transforma, possa de fato transformar o nosso entendimento, para repassarmos esse Jesus transformador àqueles que de fato precisam da transformação. Que Deus em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, multiplique suas bênçãos sobre cada um de nós. Amém? Vamos às comunicações.
Alguns irmãos vieram e ficaram decepcionados. Eu queria ver ali o gradeado, não queria mais ver o muro. E você chegou e viu o mesmo muro, né, de sempre. Pois bem, nós fizemos um mutirão. É porque o material chegou na sexta-feira à tarde e nós fomos cortar os portes, furar, pintar e fazer todo o preparo. Porque, irmão, não é tão fácil tirar este muro. Mas pastor, não é só meter a marreta? É, mas esse muro, de uma certa forma, ele é uma parte da nossa segurança. Então vamos ter que tirar ele com jeito, para não deixar desprotegida a estrutura. Então nessa semana, e até porque também a pessoa que vinha também para soldar, ele recebeu o dinheiro na sexta-feira e era sábado, aí você já sabe o que é que aconteceu, né? Mas segunda-feira, amanhã, ele vai vir fazer os portões aqui, de lá, e para a gente começar a mudar. Não se preocupe, a coisa vai acontecer. Creio que ainda não foi atingido o alvo para a campanha, 100% ali, não foi, mas falta alguma coisa. Se você puder contribuir, contribua, certo? Quinta-feira, ensino bíblico. Nós tivemos esta semana duas aniversariantes, a semana que findou. Nós tivemos a Angelina e hoje nós temos a Alane. As duas estão por aqui. Eu vejo a Angelina, está ali. A Alane não, né? Há mais alguém que aniversariou semana que passou ou que esteja aniversariando hoje?